Boa noite, vamos para nossa live. Vamos para nossa live de terça-feira. Vou colocar o título aqui, tá, meninas? Compulsão. Quem for entrando vai me dando uma boa noite. Compulsão. Por doces. Prontinho, meninas. Então, vamos lá. Vamos para nossa live. Quem for entrando vai me dando uma boa noite. Quem entrar depois assistindo gravado, passa um pouco para frente, porque eu vou cumprimentar as lindezas que estão aí ao vivo também. Então, boa noite, Mariane. Mariane Cunha tá sempre aí. Marcela. Clarildo, Camila Helena, fez mente leve, tá aí também. Juliana Pinto, emagrecer 11. Luciana, Janice, bora lá, meninas. Bora, porque nós hoje temos muita coisa para trazer clareza para vocês. Começamos hoje com o Fred Mercury. Daqui a pouco eu tiro essa música pra gente começar de verdade. Então vamos lá, deixa eu me preparar aqui. Gente, quem for entrando aí, já vai clicando nos coraçõezinhos, já compartilha a live, coloca a cidade de onde você é. Então vamos lá. Sua mente precisa de clareza e eu trago verdades. Quem aí tá comigo a primeira vez, gente? Digita eu aí pra mim. Quem tá comigo a primeira vez, digita eu. Quem tá aí a primeira vez? Gente, toda terça e quarta eu estou aqui às 20 horas pra vocês. Amanhã, deixa eu tirar o som aqui. God, I want to break free. Pronto, agora vamos nos concentrar aqui. Toda terça e quarta às 20 horas eu estou aqui com vocês e eu estou trazendo, vai ter uma semana que antes do intensivão gratuito, tá, gente? De programação neurolinguística, antes dele. No intensivão a gente vai a semana toda. Eu tô pensando 3 lives, né? 3 sessões aqui já tá confirmada, tá? E elas estão lá no link da bio. Então se inscreva, tá tudo explicadinho lá o que eu vou trabalhar durante o intensivão de programação neurolinguística para inteligência emocional. Tá lá no link da minha bio, gente. Tem gente que pergunta o que é link da bio. Link da bio, eu vou explicar para vocês, é isso aqui, ó. Tem muita gente que pergunta o que é o link da bio. É aqui, ó. Você abre o Instagram e tem um link azul aqui, ó. É esse link aqui, você clica nele e vai entrar lá na inscrição do intensivão. Depois que você entra no grupo silenciado do WhatsApp também, para você não perder nenhuma informação, tá? Então, gente, tá vindo aí um intensivão, vão ser 3 encontros, eu tô pensando em colocar mais um. E além disso, eu vou trazer, provavelmente na semana que vem, a gente vai ter mais uma live, tá? O intensivão vai começar dia, não tô com a data aqui não, gente. Entra lá no link da bio e olha, eu esqueci aqui a data certinha, tá? Mas provavelmente a semana que vem vou trazer mais uma live, então fiquem de olho. Quem aí tá a primeira vez, digita eu aí. Quem tá a primeira vez, digita eu aí. Coloca pra mim o nome da sua cidade pra eu saber de onde você é. Meninas, outra coisa também que eu queria falar pra vocês, eu tô com muitos directs pra responder. Hoje, ontem, eu tirei um tempão, respondi muita gente, tá? Vou responder mais ainda, prometo. Então, geralmente, pode demorar, mas eu respondo, tá? Então, quem quiser me pedir informação, pode mandar pelo direct, pode mandar pela caixinha também que eu abro aqui no meu Instagram, tá?
é só me aguardar. Tem um pouquinho de paciência que eu vou responder todo mundo, tá? Pode fazer pergunta também, pode acompanhar pelos stories, tá? E outra coisa também que eu tenho recebido muita pergunta é quando que vai abrir o Emagrecer 12? Olha, eu tô fechando o Emagrecer 10, Emagrecer 11, coloquei as datas lá para vocês inscritas, magrilindas do Emagrecer 10 e 11, coloquei as datas lá no stories das nossas sessões ao vivo. Então já agenda, gente, pra não esquecer, tá? Então eu tô concentrada em finalizar o Emagrecer 10, com as magrilindas do Emagrecer 10, e acompanhar também o Emagrecer 11. O Emagrecer 12, a inscrição vai ser por volta de junho, mês que vem ou julho, então fiquem de olho, tá? E eu vou criar amanhã também, eu vou falar nos meus stories como que funciona, vou dar uma explicação bem assim detalhada como que funciona o meu programa de mudança do pensamento para emagrecimento. E vou deixar gravada lá nos destaques, porque essa é uma pergunta que sempre se repete, tá? Vou explicar sobre o balão intragástrico, tá? E meninas, olha, quem tá no Emagrecer 11, já coloca o seu nome na agenda para não perder a nossa sessão ao vivo, porque a sessão do balão intragástrico tá chegando aí. Então fique de olho, tá? Que mais, gente, que eu tenho para falar antes da gente começar? Acho que era isso, né? Gente, toda terça e quarta às 20 eu estou aqui com vocês. Cada terça e quarta trazendo um tema. Vocês também podem sugerir os temas, tá? Hoje eu tô um pouco cansadinha, precisando de energia, porque realmente hoje eu trabalhei pra caramba. Então, gente, quem aí é de reza? Quem aí é de reza, de missa, de oração? Digita um amém aí pra mim. Quem aí for de reza, de oração, de missa, gente, quando vocês forem orar, peça pela minha energia, pela minha saúde, tá? Para eu poder contribuir mais e mais aqui com vocês, tá? Trazer mais coisa bacana aqui com vocês, tá? E que Deus me ilumine, né? Ah, gente, toda noite também, quando eu oro, quando eu rezo para todo mundo. Quem eu sei o nome, quem eu lembro o nome, eu penso na pessoa, tá? E algumas que ficam aí escondidinhas, às vezes a gente não lembra o nome, ou às vezes tem o nome da loja, alguma coisa assim. Rezo também, eu faço um queimão toda noite para vocês, tá bom? Bom, então, vamos lá. Compulsão por doces é o nosso tema de hoje. Já clicaram nos coraçõezinhos, gente? Já compartilharam com pelo menos 5 lindonas? Juliana, Camila, Liliane, boa noite, boa noite. Silvana, emagrecer, tá aí essa lindeza. Gente, que bacana. Então vamos lá, Andréia, Marcinha, eu coloquei lá na comunidade, na nossa comunidade fechada, Marcinha, coloquei a data da mentalização do balão, tá? Coloquei um áudio bem bacana lá também, gente, coloquei áudio. Hoje eu coloquei o mesmo áudio que eu coloquei na nossa comunidade fechada, eu coloquei também no Telegram, um áudio sobre relacionamento sério, vale a pena, tá, gente? Taiobeiras, Minas Gerais, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Silvana, Rio Grande do Sul, Paranavaí. Gente, tem gente de tudo quanto é lado aqui, bacana. Quem for assistir no gravado, gente, passa um pouquinho para frente, Embu das Artes, Taiobeiras. Que bacana, gente. Gente, eu tô aqui em Minas Gerais, tá? Quem não sabe, eu estou em Minas Gerais. Então, vamos lá, meninas. Então, sinta-se todas abraçadas, bem-vindas, acolhidas e vamos lá para o nosso aprendizado. Quem aí acha que tem ou tem compulsão por doces? Como que a gente mede compulsão por doces? Como que a gente sabe que a gente tem compulsão por doces? O que é compulsão? Compulsão é um impulso que a gente não consegue controlar. Quando a gente categoriza compulsão, gente, implica-se que eu quero controlar, que eu quero diminuir, tá? Se tá tudo bem para a pessoa, se a pessoa come doce de manhã, de tarde à noite, quilos e quilos, tá tudo bem para ela, então não é para essa pessoa que eu vou falar aqui, tá bom? Eu vou falar para uma pessoa que não está bem mais com isso, que ela já entendeu que isso não está alinhado. O que é alinhado? Congruente.
isso não está facilitando ela chegar lá na frente na meta que ela quer. Isso está causando sofrimento de alguma forma. Então, é para essa pessoa que eu vou falar aqui hoje. Deixa eu só sair aqui do WhatsApp, senão ele vai ficar clicando aqui, fazendo barulho para mim, meninas. Então, vamos lá. Compulsão por doces. Compulsão por doces. Será que isso realmente tem jeito? Quem aí acha que tem jeito de se livrar da compulsão por doces, de bloquear isso? Digita um foguetinho para mim. Quem aí acha que não tem jeito? Digita um não aí para mim. Quero saber. Quero saber de você. Compulsão por doces, como bloquear isso? Como controlar o consumo de doces? Como equilibrar o consumo de doces? Ou até como parar de comer doces, se essa for a minha decisão, a sua decisão. Bom, vamos lá. Primeiro, eu vou te ajudar a definir o que é doce. O que é doce para você? Nós temos dois tipos de definições de doces. Doce pode ser o sabor adocicado. A fruta, ela tem um sabor adocicado. A fruta tem açúcar. Açúcar da fruta a gente chama de frutose. Então tem vários tipos de açúcar. Alguns legumes eles têm um sabor adocicado quando você não adiciona sal neles. E o doce que a gente vai falar aqui hoje é um produto açucarado, ou seja, com adição de açúcar. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente quer bloquear, quando a gente quer fazer alguma mudança de algum comportamento, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, eu falo aqui, não canso de falar mesmo, porque é o que há, qual é o meu porquê, qual é o meu motivo, o que me move a querer bloquear a compulsão por doces. Qual é o meu motivo, qual é o meu pra quê, qual é o meu ganho para diminuir, para equilibrar ou até para parar de comer tanto açúcar. Porque se você não tem esse motivo, esqueça. Se a sua mente não tem clareza desse motivo, esqueça, você não vai conseguir mudar esse hábito, porque não faz sentido para sua mente mudar algo que ela não vê o motivo para mudar. Então, na verdade, quando você tem compulsão por doces, quando você tem um impulso que você não está conseguindo controlar, é porque a sua mente tem clareza do motivo para ela continuar te mandando o comando de comer doce. E você precisa criar um motivo para ela criar um comando contrário, para você parar de comer doce. Então, se você não tem o seu motivo muito claro, não vai fazer sentido para sua mente corrigir esse condicionamento em relação aos açúcares ou doces, como a gente está chamando aqui. Mas vamos clarear algumas coisas para você. É possível a gente eliminar 100% do açúcar? 100%? Eu, Janete, não acredito nisso. Porque o açúcar, ele está em absolutamente tudo. A gente tem um açúcar natural de verdade, tá, gente? Natural é aquilo que você vai lá no pé. A laranja só é natural se você viu o pé e pegou lá no pé da laranja. Fora isso, tá escrito natural, mas deixou de ser natural. Natural é o que vem da natureza, é o que está ali naquele momento na natureza, tá? O que está dentro de uma caixinha deixou de ser natural. Então, hoje, veja bem, todos os produtos industrializados, eles têm algum tipo de açúcar adicionado. Então, se você for comprar, por exemplo, um molho de tomate, né? Eu uso molho de tomate. Eu não consigo todos os dias pegar tomate, cozinhar para fazer o molho. Muitas vezes eu faço isso. Hoje mesmo eu fiz um molho de tomate. Diferente, mas fiz. Então, quando você compra um molho de tomate, se você observar, você vai ler nas entrelinhas que ali tem adição de açúcar. Se não tiver mais outras coisas. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, eu não como açúcar, eliminei 100%. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira.
Porque, inclusive, existe o açúcar das frutas, entre outros tipos de açúcar. Até um xarope para gripe, ele contém açúcar. E é muita açúcar. Ok, meninas? Então, dito isso, por que existe muitas pessoas que não conseguem ou veem como uma dificuldade parar de comer doces? Quais os tipos de doces que vocês têm dificuldade de controlar, de equilibrar? Digita aí para mim, qual é a frequência que você come doce? Quando eu falo doce, tá, gente? Pode ser cajuzinho, doce de festa, doce de leite, leite condensado, tortas, é tudo que tem açúcar. Qual é a sua frequência para comer algo que está adicionado de açúcar? É uma vez por mês? É por semana? Todo dia? De manhã, de tarde à noite? Toda hora? Você começa a comer e nem percebe o quanto comeu? Digita aí para mim como que tá isso. Uma outra coisa que eu tenho que deixar muito claro para você é que já há estudos que comprovam que o açúcar vicia. Ele vicia porque ele afeta o que a gente chama de mensageiros químicos cerebrais. Então, o açúcar, ele provoca um estímulo de produção de dopamina ou serotonina no seu cérebro, e isso muda ou desequilibra ou afeta o seu sistema de recompensa no cérebro, o que é, assim, uma analogia ao mesmo efeito causado pelas drogas. Então ele causa, digamos assim, uma bagunça no seu cérebro. O seu cérebro vê aquilo como algo, opa, isso é muito legal. Isso me ajudou a produzir o hormônio da dopamina. Isso me ajudou a produzir um hormônio que me deu uma sensação legal. É como se o seu cérebro entendesse algo assim. E quando a gente tem uma sensação legal no cérebro, o que o cérebro vai fazer é buscar de novo aquela sensação legal. Porque o cérebro, a programação do seu cérebro principal é para te fazer sentir legal. Então ele não sabe diferenciar se o açúcar é algo bacana para te fazer sentir legal ou se você pode substituir por outra coisa para se sentir legal também. Quem faz essa substituição, quem faz esse alinhamento é a mente. Então percebe que o açúcar, ele é altamente viciante. E o que acontece com um vício? O que acontece com uma dependência química ou emocional, no caso do açúcar? O vício, a compulsão, o impulso, ele tem que ser realimentado o tempo todo. E o que normalmente acontece é que os níveis têm que ser aumentados. Então, por exemplo, se eu começo a assistir Netflix e aquilo me dá uma sensação legal no meu cérebro, sensação de relaxamento, de anestesia, porque eu trabalho demais, e aí eu viajo ali naquele mundo de seriado que nunca acaba, que parece uma novela. Então, o que meu cérebro vai pedir? Ele vai pedir mais e mais para intensificar, para aumentar a frequência daquela sensação legal que ele está sentindo. Só para te dar exemplo, para você entender melhor como que funciona no caso dos doces. Mas aí tem mais uma coisinha que a gente vai ver aqui hoje, tá? Nesse nosso encontro. Além dessa reação química, além dessa parte toda cerebral, nós temos também o significado emocional que nós, desde criança, aprendemos a dar para os doces. E lembrando de novo, quando eu falo doces, eu estou falando qualquer produto, alimento que contenha açúcar e qualquer tipo de açúcar adicionado. Então a gente vai ver também que é muito importante a gente entender qual é o significado, qual é a interpretação, qual o significado de sentimentos, de significado emocional, o que nós aprendemos como interpretação do que aquilo representa para a gente emocionalmente. Então a gente vai falar disso. Voltando aqui ao açúcar branco, para falar de doce, para falar de compulsão por doce, eu gosto e preciso trazer clareza sobre o que é o açúcar.
O açúcar branco, gente, muita gente pensa que açúcar não faz mal, que açúcar é algo natural. Mas veja bem, o açúcar, seja o branco, seja o marrom, é tudo a mesma coisa, na minha opinião, tá, gente? O açúcar, ele é um resultado do produto de um processo químico que retira da cana, não sei aí quem já viu fazer açúcar, eu já. Então, primeiro pega-se a cana, né? Moe a cana, e aí você tem a garapa, e você retira todas as fibras, as proteínas, as vitaminas, né? E você faz aquilo um pó, vamos dizer assim, um pó branco, né? E o que sobra desse pó branco, disso tudo que retira da cana, o que sobra é apenas a sacarose. A sacarose, ela é riquíssima em carboidratos vazios. Ou seja, na minha opinião, tá? A açúcar, ela só serve para te inflamar, trazer doenças e te engordar. Mas, Janete, espera aí. Então, calma, gente, calma. Eu também como um docinho. Calma, eu não como como eu comia antes. Nós vamos chegar lá, calma lá. Eu estou ainda nos fatos, tá? Na definição do que realmente é o açúcar. Vamos chegar nos docinhos ainda. Então, esse carboidrato ruim dessa açúcar refinada, essa açúcar do supermercado, né? Seja ela aquela refinada, seja aquela mais grossinha, né? Além disso tudo, além dela ter perdido todos os nutrientes da cana-de-açúcar, é adicionado nela conservantes, produtos químicos. Para quê? Para ela ficar branquinha, para ela ficar menos preta, ou para ela ter uma cor marrom bonita, para parecer que é um açúcar boa, e principalmente para ela não mofar, para ela não melar, para ela não derreter, para ela não grudar, para ela não dar fungos. Por isso que o açúcar fica anos e anos lá na prateleira do supermercado. Perceberam até aí, gente? Posso continuar aqui? Posso continuar, meninas? Entenderam até aqui? Digita o foguetinho aí para eu saber que entenderam até aqui. Eu posso continuar. Ana Flávia, me ajuda, preciso emagrecer. Ana, se inscreve lá no meu evento gratuito que tá lá no link da minha bio. E toda terça e quarta tô aqui para te ajudar. Bora emagrecer, tá, querida? Bora emagrecer. Me ajuda, não aguento mais tentar e não conseguir. Me sinto inútil. Natasha Dias. Primeira coisa que a gente tem que mudar é isso aí, ó, é essa autodeclaração. Me sinto um inútil. A gente precisa começar do sentimento. Olha bem. Me sinto inútil. É o que eu vou falar aqui agora. Interpretação e sentimento é o que dita o nosso comportamento. Nata Dias. A primeira coisa que a gente precisa trabalhar é o sentimento. Me sinto um inútil, me sinto muito útil e você consegue se livrar disso, beleza? Após o almoço, Marcinha me pergunta sobre isso, vou falar sobre isso, tá? Uma boa pergunta. Por que eu como muito doce após o almoço? Então vamos lá, gente, deixa eu continuar aqui então. Bruna, que bom que você tá aqui, Cleusa, vamos lá, meninas. Então, continuando aqui. Creio que vocês entenderam até aqui, né? Primeiro eu precisava de explicar para vocês o que é o açúcar, que é o produto principal do doce que nós estamos falando. Porque aqui nós não estamos falando do doce natural das frutas, por exemplo, porque eu também tinha compulsão por esse tipo de doce. Eu não conseguia comer uma manguinha, eu tinha que comer uma bacia de manga. E depois eu comia de novo. Eu não conseguia comer uma fatia de abacaxi. Eu tinha que comer um abacaxi inteiro. Então, essa questão do doce, gente, a gente primeiro tem que diferenciar. Hoje nós vamos falar desse doce adicionado de açúcar, tá? Então, continuando aqui. Muita gente pensa que o açúcar é algo natural, mas não é. O único açúcar que é natural é o açúcar contido na fruta, que é a frutose. Quando você vai lá, corta a cana. Esse é o açúcar natural.
Embora ele também tenha muita caloria, mas ele também tem coisas boas daquele alimento que é natural, que é no caso a cana-de-açúcar, a laranja, a pera e etc, tá, gente? Então, vamos primeiro definir o que é natural. Natural vem da natureza. Você tem que ver o pé da árvore, foi lá e pegou. Ah, mas Janete, eu comprei uma caixinha. Deixou de ser natural, criatura, porque foi tirado da natureza. Não está lá na natureza mais, tá? Pode ser o menos pior, mas não é natural. Tá escrito que é natural, mas não é mais, porque foi tirado da natureza. Então, para você se libertar de alguma coisa, no caso de hoje, a compulsão por doces, você precisa entender qual é o significado mental, emocional, de sentimento que você está dando para aquele alimento. Qual é o poder que você está dando para aquele alimento? Porque o poder daquele alimento sobre você, sobre a sua mente, ele não está no alimento, ele está aqui na sua mente. Então vamos supor que você chega numa festa, como eu fui há poucos dias numa festa, e tinha trocentos docinhos, um banquete de doces. E eu experimentei um doce. Na verdade, eu não fiz o menor sacrifício, o menor esforço para não comer. É porque hoje isso já é natural para mim. Eu já automatizei, eu nem penso em comer doces. E antes eu já chegava na festa. Aliás, antes de ir à festa, eu já estava pensando o que ter lá de comer. Muitas vezes eu até perguntava às pessoas antes, quem sabia da festa, o que vai ter lá? Que tipo de doce? Nossa, como é que é isso? Como é que é aquilo? Eu queria saber, era uma ansiedade, era uma gana para só pensar em comida. Então, o que acontece quando você chega numa festa e vê aquele banquete de bolinhas açucaradas com sabores que são os tais chamados docinhos? Gente, não tem nada contra docinho, tá? Que fique claro. Só que hoje a gente está trabalhando compulsão. E compulsão é algo que te faz sofrer. Então eu vou focar nessa parte, tá? Então o que acontece quando você chega numa mesa e vê aquele mundo de docinhos? Amarelos, azuis, com bolinha, com brilho, sem brilho, marronzinho, vermelhinho, né? De todas as cores, em formas de patinhos, pintinhos, pombinhos, né? Cada festa, cada evento que você vai. Hoje em dia, os docinhos estão virando uma obra de arte. Eu fico até com pena de comer aquelas obras de arte tão lindas que são. Então, o que acontece quando você olha para aquele banquete? Aqueles doces, aquelas bolinhas ali, elas não pensam, elas não têm poder nenhum, elas são serizinhos inanimados. Ah, mas o doce me controla. Mentira. Mentira, o doce não controla ninguém. Nenhum produto, nenhum alimento controla a mente de ninguém. O que controla aquele produto, o que controla o doce, o que provoca a compulsão por doce, é o que está aqui em forma de pensamento, que a gente chama significado. É a interpretação que você, ao longo dos anos, foi se permitindo a percepção do que aquilo significa para você, e você continuou sentimentalmente e mentalmente reforçando aquele valor. Percebe? Então, a primeira coisa que você tem que entender é qual é o significado que o doce tem para você. Ah, eu não vivo sem doce. É um significado. É uma interpretação, é um sentimento que vem de um pensamento que você fica reforçando. Ah, o doce me acalma. É outro significado que você dá para ele, calmante. Ah, o doce é bom para TPM. É um outro significado, é uma outra interpretação que você dá para ele. Ah, o doce para mim é amor, porque minha mãe me dava muito chocolate quando eu era criança, quando eu estava carente, doente. O doce para mim é glamour, porque na Páscoa, se eu não ganhar um ovo de Páscoa desse tamanho, eu acho que
pobreza, enfim. Eu era muito pobre quando eu era criança, eu era louca para comer tal e tal coisa. Aí hoje para mim eu me acho um luxo, glamour, status, é amizade. Perceba primeiro qual é o significado, qual é a interpretação mental que você está dando para o doce, porque o doce não tem poder nenhum sobre você. O poder é você quem dá a ele. E esse poder, e esse descontrole, e essa acreditar nessa compulsão, é o pensamento que você cria aqui, que causa esse sentimento, e que você continua reforçando dia após dia. Simples assim. Quando eu tinha compulsão por doce e muitas outras coisas, eu acreditava na minha mente que seria insuportável eu imaginar o doce, eu ter aquela imagem mental que a gente come por memórias também, porque a nossa mente, ela tem a memória do doce aqui, ela tem a memória, e quando pipoca aquela memória, é assim que a gana muitas vezes acontece. Você tá ali, vou controlar. Ai, gente, tô até suando, porque eu preciso controlar. Eu não quero comer um doce, eu não quero comer um pudim. Eu sou viciada de pudim. Ai, meu Deus, pudim. Ai, o pudim, aquele com furinho que a minha irmã fazia na minha infância, gente. Não, eu vou controlar. Só que a sua mente, ela já tem a memória, a imagem, ela já experimentou o sabor daquele pudim ou do doce aí que você, né, tem a compulsão. E aí o que vai acontecer? Cada vez que ela te manda aquela imagem, essa imagem ela vai vir com um sentimento que vai gerar um paladar, um gosto, um olfato, uma emoção. É como se você estivesse diante daquele doce e alguém estivesse falando aqui na sua mente: você não tem controle, se você não comer esse doce, você vai sofrer demais. E aí você chega ao ponto de ceder e vai buscar esse doce onde tiver. O problema é o desequilíbrio. O problema não é um docinho, não é um pedacinho de bolo. Um docinho, um pedacinho de bolo com equilíbrio, isso não vai te engordar. O problema é que a sua mente, ela tá dando tanto poder, o significado, a interpretação tá tão equivocada que você não vai saciar com um docinho, 2 docinhos, 3, 4, 5. Você come o docinho, depois vem o doce em forma de líquido, que são os refrigerantes, bebidas açucaradas, depois vem o bolo, depois vem isso, vem aquilo, e você não consegue mais parar. E muitas vezes isso acontecia comigo, quando alguém me perguntasse, quantos doces eu comi naquela festa ontem, eu acharia que foi pouquinho, mas foram muitos. E eu ainda trazia um pote para casa. Fora o sorvete, fora o bolo. Então o doce, ele tem várias formas. Muitas vezes, quando a gente fala em compulsão por doce, a gente pensa só numa goiabada e docinhos de festas. O doce é tudo que tem açúcar. E alguns doces são ainda mais engordativos. Por quê? Porque eles vêm com gordura e muitas vezes gordura hidrogenada, e eles vêm também com o que a gente chama de carboidratos que afetam seus hormônios, que afetam o seu corpo e causam inflamações. Mais uma vez eu queria falar para vocês, eu não estou aqui dizendo se está errado ou se está certo comer doce. Eu estou aqui te ajudando a trazer clareza sobre o porquê, muitas vezes, nós, assim como eu, assim como você, não consegue ou acha que não consegue se controlar, porque nós demos um poder, uma interpretação, uma paixão, um significado muito equivocado para as coisas, para os produtos que contêm açúcar. Então vamos lá. Gente, eu gosto muito de contar essa história, porque eu creio que deve ter alguém aqui que já ouviu essa história, porque eu acho ela muito interessante. Foi quando lá atrás eu comecei, a minha mente começou a ter clareza para essa questão de significados e interpretação. Essa história aconteceu quando eu tinha 21 anos, eu estava morando nos Estados Unidos. Quem me segue aqui há mais tempo sabe que eu mudei para os Estados Unidos, quando eu estava com 21 anos mais ou menos, morei lá muitos anos antes de voltar para o Brasil.
E a pessoa que eu trabalhava com ela, uma advogada, estava fazendo aniversário e eu queria dar para ela o melhor presente. Só que essa pessoa ela já tinha de tudo. Ela tinha dinheiro, ela tinha uma casa maravilhosa, ela podia comprar o que ela quisesse. E eu, na minha mente, de uma pessoa ainda inocente com relação a essa questão de significado, eu fiquei pensando qual seria o presente assim, sabe aquele presente inesquecível, especial, único? Gente, ela era muito bacana. Eu trabalhava na casa dela, adorava essa pessoa, dirigia o carro dela, cuidava das crianças, levava para o médico, eu me entregava àquele trabalho, morava na casa dela. E a Mrs. Giglio, era até uma italiana, americana, ela merecia assim, um presente especial. E aí, pensando qual seria um presente assim, que ninguém no planeta iria dar para essa criatura, mas ninguém, assim, sabe aqueles livrinhos de historinha que o pai vai viajar e pergunta para a princesa e traz uma flor de... Eu queria esse presente. Eu queria que ela entendesse o quanto ela era especial para mim. E pensando, filosofando, eu cheguei à conclusão que esse presente especial seria uma caixa de bombom Garoto importada do Brasil. Isso mais ou menos em 1989, 1990. Então eu tive assim, aquela iluminação. Falei, gente, lá no Brasil, namorados trocam caixa de bombom. Naquela época, caixa de bombom era assim, uma coisa bem inusitada, especial realmente. E eu pensei, bom, uma caixa de bombom Garoto do Brasil, importada, não tem como errar. Bom, vai a Janetinha com 21 anos no supermercado que importava esses produtos brasileiros na época, compra a caixa de bombom, embrulha lindamente e entrega essa caixa de bombom Garoto para essa americana. Mais ou menos 1989, 1990, eu tinha 21 anos. Dei para ela com aquele profundo amor. E aí, gente, qual foi a minha surpresa? Quando no decorrer da semana eu comecei a achar os bombons, assim, um pedaço comido, um pedacinho à toa, e eles jogados no lixo. No lixo, bombom sem comer. E eu falei, deve estar estragado. Deixei. No outro dia, um outro, jogado também no lixo inteiro. Falei, gente, e aí eu fiquei, não entendi. Aí eu peguei aquela caixa que ela deixou no balcão da cozinha, olhei a data de validade, parece que estava ok. Experimentei um bombom, nossa, que maravilha. Gente, que delícia. Ai, tá tudo bem, que bom, então aconteceu alguma coisa. Bom, gente, desnecessário dizer que aquela caixa de bombom ficou ali naquele balcão da cozinha daquela mulher, aberta, e ninguém comeu. Quem experimentou jogou no lixo. E eu fiquei assim, gente, o meu presente especial, como assim? E ali eu comecei a entender que ela não tinha a interpretação, ela não tinha construção emocional do que aquele produto significava para ela. Então, sabe quando você vai na casa de alguém que é de outro país e aí você come um chucrute? Chucrute é, por exemplo, da Alemanha, se não me engano, né? Feito com repolho. E aí aquilo tem um pouco de açúcar. Por exemplo, agora saiu miojo com açúcar, né? Todo mundo, que nojo e tal. Por quê? Porque você não tem significado para aquilo. Mas veja bem, se você começar a experimentar um miojo com açúcar, com leite condensado, que é um lançamento novo aí, e aí alguém, sua mãe, começa a falar daquilo, começa a badalar, que é especial, que é isso. Em pouco tempo você está viciada, você tem compulsão para o tal miojo doce. Então, meninas, ali, naquela época, eu já comecei a observar que, como assim? Era o meu presente mega, super, hiper especial, que eu dei assim com o meu coração e a pessoa jogou no lixo. E por que ela fez isso? Porque ela não tinha a percepção mental e emocional do significado do bombom Garoto. Para ela, aquilo não tinha gosto, não tinha sabor, não prestava. Não é porque os produtos do Brasil é ruim. Hoje, a caixa de bombom Garoto não representa mais nada para mim. Hoje eu nem compro.
Na verdade, hoje eu acho uma porcaria, porque eu sei o que está ali. Mas na época, o meu significado para aquele produto era outro. Então, a primeira coisa que você tem que perceber é: seja franca com você mesma. Se questione o que esse leite condensado significa para mim. Qual o poder que eu estou dando a ele? Qual é a interpretação que eu estou dando a ele? Por que eu estou buscando esse produto? Por que eu estou dando o poder dele ter controle sobre mim? Sendo que ele é algo inanimado. Ele não vai fazer nada, ele fica lá quieto, parado. O doce, seja ele qual for, ele fica lá quieto, parado. Ele não tem vida própria. Quem dá a vida a ele, quem dá o conceito para ele é aqui, na sua mente. Então, percebe isso, gente? A outra coisa com relação ao açúcar, se você racionalmente, veja bem, agora eu vou falar do racional e o emocional. Racionalmente, o que aconteceu com aquela americana é que ela usou só o racional. Talvez se ela tivesse usado o emocional, olha como nós vamos mudar aí a interpretação e o significado. Talvez se eu fosse a pessoa mais importante na vida dela, talvez se ela estivesse numa confraternização do trabalho dela e ela estivesse diante do juiz, que ela tinha muita audiência, ela era advogada, e se ela estivesse diante do juiz mais importante que ela queria impressionar, já mudou o significado daquela caixa de bombom. E esse juiz fosse brasileiro e ela precisasse ali se conectar com ele, se conectar ao mesmo nível emocional e mental, provavelmente na presença dele ela teria sim comido o bombom. E talvez até falado que estava bom. Então você percebe que vai depender da nossa interpretação racional, emocional e de sentimento com relação àquele produto. Se a gente for falar dos malefícios do açúcar, racionalmente, tira emocional, tira interpretação. Se você for falar dos malefícios do açúcar, você vai achar assim facilmente na internet. O açúcar desencadeia processos inflamatórios no corpo, provoca a perda da elasticidade dos tecidos, causando envelhecimento prematuro, pode piorar a visão, gente, pode causar catarata, miopia, o açúcar, pode acidificar a saliva, estragar os dentes, provocar doença periodontal, doença de gengiva, provocar doenças autoimunes, interferir na absorção de certas proteínas, prejudicar a estrutura do DNA, inflamação no intestino, intestino irritável, danificar revestimentos capilares, que é o cabelo, pode intoxicar as células, é o que causa a celulite, inclusive, prejudica a regeneração celular, pode provocar varizes, inflamações, hemorroidas. O açúcar branco causa dependência, o outro também causa, tá, gente? Causa crise de abstinência, afeta o emocional, interfere nos hormônios, causa depressão, ansiedade, piora a TPM, causa ovário policístico, diabetes, causa aquela fome falsa, que é a vontade de comer aquilo, essa é a fome falsa, quanto mais açúcar, mais vontade de comer você sente, causa obesidade, ativa as células do câncer, há estudos que mostram isso, enfraquece o sistema imunológico, causa doenças autoimunes, bloqueia a quebra de gordura no seu corpo, causa pressão alta, causa dores articulares, reumatismo. Isso é racional. Mas quando se o ser humano fosse só racional, se as nossas atitudes, se as nossas decisões fossem racionais, gente, beleza. Então nós vamos comer o que é certo comer. Só que nós somos seres que muitas vezes tomamos decisões emocionais. Quando eu comprei aquela caixa de bombom, eu não estava sendo racional, eu estava sendo emocional, estava procurando um presente especial, que na minha mente, que na minha interpretação seria o presente mais especial do mundo. Só que ela foi racional, ela não tinha nada de emocional, ela não tinha conexão nenhuma com aquela caixa de bombom.
Então, meninas, racionalmente você sabe, muitas vezes, o que te prejudica. Racionalmente você sabe que você não quer mais comer o excesso de açúcar, nesse caso os doces. Mas emocionalmente você ainda não mudou a interpretação, o significado, você não tratou as memórias, porque essas memórias que estão aqui é que o doce significa amor, significa vida, significa paixão, significa acolhimento. Percebe? É por isso que muitas vezes, eu já vi isso acontecer, uma pessoa que tem diabetes tipo 2, grave, totalmente descontrolada, é por isso que ela vai ganhar muito ovo de Páscoa. Aliás, ovo de chocolate, né? Não existe ovo de Páscoa. Ovo de Páscoa, ovo de chocolate na Páscoa. Mas, Janete, você tá, sabe, colocando doce como vilão? Não, não. Gente, doce vai sempre existir, açúcar vai sempre existir, produto industrializado vai sempre existir. O importante é você entender que quem está no poder é você. O importante é você entender que o que isso me causa, qual o conceito que eu estou dando para esse produto, isso está alinhado à frequência que eu como isso, o poder que eu estou dando para ele está me autodestruindo, está me prejudicando ou está me ajudando a evoluir? Então você precisa ajustar o seu pensamento racional com o seu emocional. Porque se você tem compulsão por doce, se você acha que o doce te controla, porque ele não tem esse poder, ele é só uma coisa lá parada, ele não tem poder sobre você. Se você acha que você não consegue parar de comer doce, quando na realidade você sabe que consegue, é porque você só está usando o emocional, você não está usando o seu pensamento racional. Uma outra coisa que eu gosto de falar, para quem ainda não sabe se tem compulsão, se tem vício por doce, se não tem, é você fazer um teste simples. Você pode ficar 7 dias, algumas pessoas um mês, e você fique sem adicionar açúcar nenhum em nada que você come ou bebe. Se você passar nesse teste de 7 dias ou até um mês, é porque provavelmente você realmente não tem compulsão por açúcar ou por doces. Você não tem esse vício. Perceberam até aí, gente? Fez sentido todas as minhas explicações? Gostaram de entender a história da caixa de bombom? Te ajudei até aqui, meninas? Tem perguntas aí? Luciana, boa noite. E, gente, tem outra coisa, tá? Se você trabalha com doces, você pode sim comer um docinho, você pode vender o seu doce, você não precisa. Ah, mas eu não consigo porque eu trabalho com doce. Não faz o menor sentido isso, tá? Luciana tá aí para provar isso. Entenderam até aqui, meninas? Fez sentido? Tem alguma pergunta sobre o assunto até aqui? Meu filho acabou de fazer um bolo de chocolate, a Renata falou. O bolo de chocolate não tem o menor poder sobre você, querida. É você que sabe como fazer o seu como raciocinar para fazer o seu déficit calórico. Então, gente, muitas vezes, depois eu olho aqui as perguntas, tá, meninas? Então, gente, muitas vezes, o que acontece? Você já sabe que tá comendo muito doce. Você já sabe que tá pegando e ó, eu sabia. Eu não sabia quantos, porque eu perdi a conta. Depois do primeiro, do segundo, eu perdi a conta. E tem o doce, gente, a gente tem que começar a raciocinar. O doce, eu como muito doce. Eu como pouco doce. Peraí, o que é doce para você? É tudo que tem açúcar. Refrigerante é doce líquido. Suco de caixinha é doce líquido. Mas e a fruta? Gente, não tem condição de uma pessoa comer 40 mangas, uma bacia de piqui, que é altamente calórico, e querer ser magra como eu fazia. Não tem condição uma pessoa
Vai comer um abacaxi, ela não consegue comer uma fatia, 2, 3, ela tem que comer o abacaxi inteiro, e depois outro abacaxi, e depois 40. Percebe, meninas? Deu uma falha aí, mas a gente voltou. A Pamela, você tá no emagrecer, não tá? Ou ia entrar, ou fez o mentilé? Foi você, não foi? Pamela Rodrigues Bolos. Então, gente, vocês podem fazer bolos maravilhosos, aquelas obras de arte que vocês fazem. E usar o seu racional. Isso aqui é o meu trabalho. Qual é a função desses bolos maravilhosos, gostosos, deliciosos? É trazer dinheiro. É fazer eu merecer realizar meus sonhos. E é enfeitar, decorar, alegrar o evento do meu cliente. A gente precisa ser racional, não é só emocional. Ah, Janete, mas os meus bolos são tão gostosos que eu não consigo não comer. Ah, gente, para. Tem nenhuma criancinha de 5 anos, não. Que isso? Ah, Janete, mas assim, é porque sobra muito. Aí eu fazia assim, né? Aí eu pego a sobra, coloco leite condensado, misturo com leite daquele integral da roça, bem grosso, com nata, e ó, jogo mais uns açúcares ali, ó. Peraí, gente, por que você não pode fazer um bolo diferente de copo e vender? As sobras, gente, eu tô falando sobra, pedaço, quando você corta um bolo, né? Eu tô falando sobra estragada, não é isso, tá? Não é a minha área, inclusive, né? Bolos, etc. Não é a minha área. Eu admiro quem consegue fazer aquela obra de arte, é muito lindo. Então, seja criativa, seja racional, aumente o seu valor, aumente, diminua o seu custo-benefício aí, o seu custo. Gente, a gente tem que começar a dar um novo significado. Por isso que eu falo, só há mudança quando tem a mudança de pensamento. Sem mudança de pensamento, não existe transformação nenhuma. Não existe. Ponto final. Ponto final. Ponto final. Ah, gente, mas eu faço bolo para vender, eu cozinho no restaurante tal. E assim, eu sou bem gorda, eu sou obesa. Mas se eu emagrecer, ninguém confia em cozinheira magra. Olha, cuidado com essas coisas, muito cuidado. O padre, né? Quantas vezes eu fui confessar com o padre sobre casamento, o padre nunca casou. E o padre ajuda muita gente. Agora, vai ter coisas que às vezes o padre, você precisa de uma outra pessoa e tá tudo bem. Está tudo bem. A gente tem que ressignificar esses padrões, essas regrinhas, essas verdades que não fazem sentido, essas crenças limitantes. Ah, mas eu trabalho no meio do bolo, no meio do doce, o dia inteiro eu não consigo. Mas peraí, você tem que escolher. Ou você vai fazer bolos doces maravilhosos, vender, ficar rica com isso, viajar, ter um dia de folga, realinhar isso aí. Ou você vai fazer para você comer. Decida. Não que você não pode comer um docinho, um bolinho, gente. Mas quando a gente fala assim, muitas pessoas falam assim, não sei por que eu sou gorda. Não sei por que eu tô com diabetes. Eu como tão pouco doce. Ah, gente, fala sério. Começa a notar. Pessoa com diabetes tipo 2, será? Você quer se conhecer? Você quer se conhecer de verdade? Comece a observar os seus pensamentos e comece a observar o seu comportamento. Crença limitante, não. As crenças que te limitam, que são sabotadoras, elas são mentirosas. E elas te fazem achar que elas são verdades, mas não são. Então, quer conhecer uma pessoa de verdade? Observe o comportamento dela. Observe o comportamento.
A mente mente, comportamento não mente. Faz sentido? Faz sentido? Então, algumas dicas para quem quiser sair da compulsão do doce. Primeiro, seja racional, entenda o que é realmente a substância sacarose. Sacarose é o nome do açúcar. Entenda o que é a sacarose, é um produto com aditivos, etc. E depois racionalize. Qual é a minha meta? O que eu quero? É emagrecer? É sair do diabetes? É desinflamar meu corpo? É criar um novo ciclo, uma nova cultura na minha casa para os meus filhos? É quebrar esses hábitos ruins com os meus filhos? Que a gente só come industrializado, ou só come coisa com açúcar? Ou eu quero ter equilíbrio, eu quero comer assim um docinho, saborear o docinho de vez em quando, eu quero só ter equilíbrio. E tá tudo bem, você consegue isso. Então, o que você pode fazer? Primeira coisa, racionalize. Segunda, pense qual o significado que você está dando para o doce e ressignifique isso. A caixa de bombom, para mim, eu conheci a caixa de bombom através de presente de namorado. Caixa de bombom para mim era assim a coisa mais especial do planeta. Então realmente eu fui viciando por causa do lado emocional. Então diminua a exposição, cuide da saúde da sua cozinha. A sua cozinha tem que ter saúde. Quando você entra numa cozinha, tem lá estocado 40 caixas de leite condensado, não sei quantos, não sei o que de doce, mais não sei o que, mais não sei o que. Você abre a geladeira, estão pulando em você e você não tem controle. Se você não tem controle, como que você vai ficar se colocando ao teste o tempo todo? Isso é muito sofrimento. Então comece a diminuir a exposição. Dá uma organizada nessa cozinha. Percebe? Uma outra coisa que você tem que entender é que quanto mais açúcar, quanto mais doces você comer, mais você vai querer comer. Por quê? Porque tem a química, tem a parte física e tem a parte emocional e mental do significado, da memória, do poder que você está dando para aquele doce. Então, se você acredita que você se acalma comendo doce, toda hora você vai querer comer um doce para se acalmar. Se você acredita que o seu marido prova que te ama, trazendo um monte de coisa doce para você, você vai querer mais e mais que ele traga coisas doces para você. Porque esse é o significado emocional que você está dando como interpretação aos doces, percebe? Em contrapartida, quanto menos você comer doce em todas as suas formas, eu consegui me livrar do refrigerante misturando água no refrigerante. Fui muito criticada com isso. As pessoas ao nosso redor, elas não têm um tato, uma sabedoria para nos ajudar a emagrecer. Agora, para ajudar a engordar, as pessoas que te ajudaram a engordar deveriam voltar para te ajudar a emagrecer. Mas elas não fazem isso. Ao contrário, elas te desmotivam, elas te atrapalham. Então, você precisa começar a aprender a dizer não, obrigada. Você precisa começar a chegar no evento como eu cheguei, que eu fui essa semana, e sentar longe da mesa de doces. Você precisa olhar para a mesa de doce e tirar foto e admirar. Você precisa começar a dar nova interpretação. Nossa, que trabalho bacana de quem fez esses doces. Todas as bolinhas do mesmo tamanho, tudo alinhadinho. Eu não consigo fazer isso. Todas as vezes que eu comecei a fazer bolinha, cada uma saiu do tamanho. O patinho, o biquinho, eu comecei a admirar as coisas. Eu comecei a olhar para as coisas, a perceber as coisas como um trabalho, como arte, como o trabalho de alguém, valorizar e não só pensar, nossa, eu tenho que comer, mas eu passei de fases. Você tem que também se autoacolher, ter paciência, porque você vai passando de fases. A primeira fase com relação aos doces de festas minha foi, eu vou comer um de cada. Eu custei a ver que não estava funcionando, porque ela tinha 50 tipos de doces diferentes.
Eu vou comer um de cada. Eu comecei, comia um, comia outro. E aí eu comia um que não estava muito legal, que eu não gostei. Aí vou voltar a comer aquele do coco lá, com leite condensado, porque eu queria aquele último sabor, que ele estava mais gostoso. E aí aquilo arrumou uma confusão. Eu falei, não, peraí. Eu vou comer só em casa. Aí eu trazia uns docinhos, chegava em casa, meus filhos comiam, eu acabava não comendo. Aí eu me sentia assim prejudicada. Poxa, mas eu não comi, eu tive oportunidade, eu fui trabalhando isso. Que bom que eu não comi, porque eu emagreci 1 quilo. Que bom que eu estou conseguindo. Você precisa dar uma nova interpretação às suas ações, às suas superações, às suas mudanças. Porque se a sua mente não é valorizada, não é validada, se você não fala para sua mente, cara, você me ajudou, hein? Poxa, você foi na festa e você comeu só 10 docinhos. Antigamente você ia comer 100, tomar todas. Nossa, você foi fera, você comeu só 10. Se a sua mente não for valorizada, se a sua mente não for reconhecida, ela não vai te ajudar a continuar o seu processo. É dar um novo significado mental e emocional para o que antes você achava que tinha poder sobre você. Uma bolinha, um docinho, não tem poder de nada. Ele está lá quieto. Não tem vida nenhuma. Quem dá a vida a ele é você. E a vida que você vai dar a ele é você quem decide qual tipo de vida você dá. Percebe? Coma devagar. Tome água antes. Saboreie o doce. Quando você come, por exemplo, um pedaço de goiabada, o primeiro pedaço, a sua boca sente o gosto. O terceiro, o quarto, o quinto, já não é mais o gosto, já é gula, já é compulsão, já é desnecessário, já é automatismo, já é você não estar consciente naquele momento presente. Percebe, gente? Mentalize o porquê você quer diminuir nos doces. Mentalize o que eu vou ganhar, qual é o ganho que eu tenho. Me equilibrando aqui. Qual é o ganho que eu tenho deixando para comer amanhã? Qual é o ganho que eu tenho não comendo nesse momento? Eu posso comer depois, se eu quiser. Eu não preciso comer toda hora que eu vejo. Eu sou uma pessoa que tem controle. Sim, eu tenho controle em várias outras áreas na minha vida. Por que aqui eu não estou querendo ter controle? Por que aqui eu acredito que eu não consigo ter controle? É tudo uma questão de crença, é tudo uma questão de ressignificar, de criar uma nova forma de pensar. Pode também criar estratégia de substituição. Você pode criar inúmeras estratégias. O que pode substituir o doce? Posso fazer um doce fit? Posso. Posso fazer um doce com adoçante? Posso. Posso tomar chá no lugar, mascar chiclete no lugar? Às vezes eu só quero mastigar. Às vezes eu só quero engolir. É uma vontade de... Entende, gente? Às vezes o que você está precisando é investir em você, é fazer mais dinheiro, é realinhar o seu trabalho. Só que a sua mente está ali buscando alívio. Cansada, sobrecarregada. E você já condicionou a catar um doce, pôr na boca, catar uma balinha. Eu saía assim, chegava no lugar, tinha balinha, eu catava, punha na bolsa. Eu chegava no outro lugar, tinha doce, eu já carregava essas coisas na minha bolsa. Na minha casa eu achava chique deixar um pote de chocolate, de trufa no meio da mesa. Só que eu comia aquilo tudo, eu falei, não vou fazer isso mais. Isso não é chique, isso é me fazer mal. Então você tem que começar a realinhar o seu comportamento com o tipo de pessoa que você quer ser daqui para frente. Faz sentido, gente? Trouxe clareza para vocês até aí? Entenderam, meninas, até aí? Agora, uma pergunta que eu gosto muito de me fazer quando eu quero mudar algo. Quando tem algo que eu já decidi. Gente, não é na hora, olha, veja bem, não é na hora, quem tem compulsão por doce, não é na hora que você tá lá com doce na boca que você tem que se questionar, não, porque aí já foi, tá, gente?
Não é nesse momento. Aí tá toda uma carga emocional intensa, tá todo um significado de sentimento, já tá tudo bagunçado aqui, a sua mente já desligou. Isso acontece de verdade. A sua mente dá um apagão. Quem tem compulsão por comida, como eu tinha, a mente dá um apagão. Às vezes vem um pensamento rapidinho assim, nossa, Janete, você tem que parar. Aí vinha outra assim, prefiro morrer do que parar, eu vou comer tudo agora. É como se aquilo não fosse me engordar, não fosse me fazer mal. No momento do apagão, gente, acabou. É antes desse momento que você tem que sentar, raciocinar calmamente. Gente, aquela live da Janete fez sentido. Se eu quero eliminar 30 quilos e açúcar é realmente muito calórico, e eu já sei que não tem nada de nutritivo, peraí. Não, então eu vou fazer o seguinte, eu posso comer doce, mas se eu comer 40, eu vou comer 30, daqui a pouco eu vou comer 20. Eu vou deixar para daqui a pouco, eu não vou ter em casa. Então é antes que você tem que comer, anotar mesmo, traçar isso, tá, gente? Inclusive, gente, esse evento gratuito que tá vindo aí, que tá lá no link da minha bio, tá? Ele é para ansiedade, depressão, síndrome do pânico, e eu vou mostrar como que a programação neurolinguística te ajuda a alinhar seus pensamentos. É tudo a ver. Mudar comportamento, gente, seja qual for o seu comportamento, tem tudo a ver com programação neurolinguística. Então, uma pergunta que me ajuda muito quando eu quero diminuir em alguma coisa peraí, antes do apagão, tá, gente? Peraí, isso vai me trazer culpa ou isso vai me trazer felicidade? Amanhã, quando eu acordar de manhã, eu vou me sentir uma fracassada, uma inútil, uma culpada, angustiada? Ou eu vou falar assim, cara, eu me superei, eu fui foda. Como é que eu vou me sentir amanhã? Você faz isso antes para isso te dar força. Faz sentido, gente? Então, o que isso vai me proporcionar de bom? Culpa? Frustração? Ou felicidade? Seja bem sincera antes do apagão. E uma outra coisa muito importante que na nossa cultura a gente tem é o 880. Ou eu sou vitoriosa ou eu sou fracassada. Para com esse 880. Ah, mas eu comi um pote de sorvete. Tá, eu comi um pote, mas agora eu já posso continuar. Então, gente, se acolha, continue. A mudança, ela é um continuar. Ela não é um começo e desisto. Ah, comigo não tem jeito. Comigo teve jeito, gente. Com várias pessoas aqui no meu Instagram teve jeito. Se eu conseguir... Gente, não tem ninguém que estava pior do que eu. Eu cheguei a uma pré-eclâmpsia. Não existe. Eu comia 24 horas. Eu comia coisa que eu nem gostava, que eu nem achava saboroso. Eu comia assim mesmo. Então, olha, gente, não existe alguém que tinha mais compulsão do que eu. Não existe. E eu consegui. Entenderam, meninas? Fez sentido? Tem alguma pergunta aí para eu responder? Alguém fez pergunta? Eu já respondi todas. Tânia tá aí. Todo sentido Camila colocou. Rosemira falou que tá caindo a live, mas agora tá ok, né? Eu não sei porquê. Eu coloquei uma segunda internet aqui e às vezes ainda tá acontecendo isso. Mas hoje acho que foi ok. O que mais, gente? Deixa eu ver se eu acho perguntas aqui, tá? Suzy, boa noite. Luciana, a Janete fez uma técnica comigo e aí percebi qual era o real motivo de fazer brigadeiro. Gente, eu comia muito brigadeiro antes de emagrecer. Ah, que lindo. Vou até dar um print. Eu adoro dar print quando alguém faz um comentário para inspiração. Vou dar um print. Vamos lá, gente? Vamos dar um print e vocês me marcam para eu saber quem estava aqui até o final nos stories. Vamos lá? Pronto.
Lu, você fez foi o 9 ou o 8? Gente, emagrecer 12 está chegando, tá? Mas antes, se inscrevam nesse evento que é o Intensivão. Vai ser uma semana de aulas sobre a programação neurolinguística e como você pode usá-la para você ressignificar, para você criar uma nova interpretação sobre os pensamentos que estão te trazendo ansiedade, depressão, síndrome do pânico, tá? Eu sei por experiência própria como que esses transtornos acontecem, tá, gente? Não tem mágica, tem mudança de pensamento, tem técnicas, tem ressignificação, tem dar uma nova interpretação, tem olhar para você e falar, peraí, o que está me causando isso? Qual comportamento eu preciso mudar aqui? Por que eu estou dando tanto poder ao doce assim? Se eu sei que isso é só uma bolinha, por que eu estou dando tanto poder a bolo? Por que eu estou indo na padaria e tenho que comer a padaria inteira? O que está acontecendo comigo? O que eu posso fazer no lugar de comer tanto assim, doces? Logicamente, gente, eu estou falando aqui para quem quer mudança, né? Se a pessoa está comendo muito doce, está tudo bem, ela ainda não está consciente do prejuízo que ela está tendo, então não adianta, tá, gente? Não adianta, presta atenção, gente. Não adianta você querer ajudar quem ainda não está preparado para ajuda. Não adianta você querer trazer clareza para a pessoa que ainda não está disposto à mudança. Isso não existe, tá, gente? A pessoa tem que primeiro ela ter aquela duvidazinha. Peraí, acho que eu tô comendo muito doce. Peraí, será que eu preciso? Ela tem que ter pelo menos isso aí. Aí tudo bem, tá? Fez sentido, gente? Jandira, boa noite. Eu fiquei de falar sobre comer doce após o almoço. Gente, vou falar isso pra vocês. Vocês não têm noção. Por que nós queremos sempre comer doce após o almoço? Vocês não têm noção do que eu vou falar, gente. Mas não tem noção. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui, gente. Passamos um pouquinho, mas deixa eu ver. Porque eu volto e o Instagram volta, sabe? Ele desce de novo, sabe? Doce depois do almoço. Espera aí que eu vou falar. A resposta para isso é tão simples, tão simples, tão simples. Acho que eu não vi não, gente. Se tiver outra pergunta, você repete aqui, tá? Não vi. A Lu fez emagrecer 8 e 9, isso mesmo. Meninas do Emagrecer, eu coloquei as datas lá na nossa comunidade fechada, tá? Não percam as datas das nossas sessões ao vivo. E o Emagrecer 11 tá vindo aí a sessão do balão, tá, gente? E outra coisa é, quem por algum motivo não participar ao vivo vai ficar gravado também, tá? Bom, vamos lá. Obrigada, Carol. Obrigada, Carol. Nossa, eu faço isso com tanta paixão, gente. Eu acho que é por isso que a simpatia vem. Obrigada, viu, Carol? Então, vamos lá, gente. Doce depois do almoço. Por que eu tenho um vício, uma gana de comer doce depois do almoço? Gente, eu vou falar pra você um fato que nenhuma pessoa no planeta vai me fazer acreditar ao contrário. Não existe no planeta uma prova científica de que você tenha que comer doce depois do almoço. Doce, nesse caso, açúcar, tá, gente? Algo que tem açúcar, né? Não existe nenhuma prova científica de que o seu cérebro vai querer comer doce depois do almoço. Então, muitas vezes a gente come o doce porque a gente acabou de comer o salgado, né? Eu era assim. Então, eu comi o salgado, aí eu tomava o refrigerante, que tem o doce. Depois eu tomava o refrigerante, aí eu voltava para o salgado. E depois eu comia o docinho. Então, muitas vezes a gente treina a nossa mente
a fazer esse joguinho do sal e o açúcar, o sal e o açúcar. Só que quando nós almoçamos e já sentimos saciado, né? Vamos falar da fome, né? Você almoçou, o que acontece? Você almoça, o seu cérebro, ele se enche dos hormônios maravilhosos, da alegria, da felicidade. Aliás, né, afinal, a sua mente tem que provocar isso para você comer, gente. Então, se após você comer algo, a sua mente não te enchesse dos hormônios, dopamina, os hormônios que cumpri minha missão, você não ia querer comer, não é isso? Então, após você almoçar, você já sente esse bem-estar, essa recompensa aqui. E muitas vezes nós aprendemos a associar a querer o doce para trazer mais recompensa aqui. Então vamos dizer assim que o próprio almoço, o fato de almoçar e a gente se sentir feliz, satisfeito, então vou celebrar comendo um doce. Então, esse querer doce após o almoço não tem nada a ver com algum estudo científico que você não tem nada disso. É apenas uma memória de repetição que você está sempre condicionando aqui. Então, tem a ver com cultura e tem a ver com memória de repetição. Toda memória ela é construída. Então, se eu construo um hábito de tomar café ou de tomar água, aqui tá a água, tá, gente? Eu fui pegar o copo e na pressa para vir para a live eu peguei foi uma caneca de café, mas tem a água aqui. Então, se eu construo o hábito de tomar água, eu estou repetindo essa memória, o fato de eu ir lá pegar a água. O que vai acontecer na hora de eu vir para a live aqui? A minha mente, de tantas vezes eu repetir e dar um significado de importância que eu quero, preciso e acho importante tomar água na hora da minha live também, o que a minha mente vai fazer? No automático, ela me manda um comando de eu ir lá e pegar a água. Só que na pressa, hoje eu peguei até uma caneca de café. Peguei a caneca que era para café e botei água. Então, quanto mais eu repetir esse comportamento, mais a minha mente está memorizando que essa ação é importante, que essa ação é vital, que eu estou dando valor, que eu estou dando um poder emocional, que eu preciso disso. Então, o que acontece? Quando você termina de almoçar, você já condicionou a sua mente, provavelmente isso veio da cultura familiar, de alguma propaganda que depois do almoço tem que ter sobremesa. Isso originou em algum lugar, tá, gente? Teve alguma origem. E você foi reforçando essa memória desse comportamento. É simplesmente por isso. Muitas vezes eu fazia isso. O que eu comecei a fazer? No meu caso, eu comecei a substituir por uma laranja. Uma laranja só. Uma laranja. Porque fruta para mim, gente, eu acreditava que era vontade. Eu ouvi isso de uma profissional uma época. E aí eu comia. A fruta, ela contém frutose. Frutose é um tipo de açúcar. Então não é só porque a fruta é natural que não vai te engordar. Agora, gente, o que vai te engordar não é uma laranja. O que me engordava não era uma manga, era 40 mangas, mais o abacaxi, mais o bolo, mais o doce, mais a comida. Eu não parava de comer. Então, o que te engorda, gente, não é um docinho. Não é um docinho, é o seu comportamento de continuar todos os dias fazendo o superávit calórico. Entenderam, gente? Então, por que a gente quer comer um docinho depois do almoço? Porque você criou esse condicionamento de memória. E você pode tirar esse condicionamento. Quanto mais você substituir esse docinho por outro comportamento, a todo dia, quando eu terminar o almoço, eu vou ler uma página de um livro. Você começa a repetir. A sua mente vai achar que aquilo é importante para você. Assim como tomar água. Então, se todo dia depois do almoço, eu não vou comer o docinho mais, eu vou chupar uma laranja, ponto. Eu vou comer a metade de uma pera. Quanto mais você repete, mais a sua mente vai se condicionando ao novo comportamento.
e menos você vai querer o velho comportamento. Agora, para isso acontecer, você precisa de trazer um novo significado, você precisa de trazer uma nova percepção, você precisa de ter claro por que e para que criar aquele novo condicionamento. Fechado, meninas? Respondi aí? A Luísa Cleise colocou, dizem que o doce vicia como cocaína. Sim, há estudos que comprovam isso, porque ele mexe na recompensa do cérebro, porque o doce tem açúcar. Então, na verdade, não é o sabor doce, é o açúcar. Meninas, vamos fechando aqui. Beijo para todas vocês. A Luísa, crianças e adolescentes estão sendo vítimas dessas compulsões. Você atende esse público? Luísa, normalmente, quando é assim, eu falo para a mãe fazer o meu programa e ela acaba ajudando as crianças, tá? Porque isso vem dos adultos. A criança não tem autonomia para fazer a compra, né? Então, geralmente, a criança é modelada pelo adulto. Meninas, vou deixando vocês por aqui. Amanhã, às 20 horas, eu vou estar aqui com uma hipnose. Deixa eu ver aqui. O que tem para amanhã, gente? Não deixem de fazer a inscrição de vocês no evento gratuito PNL com intensivão de inteligência emocional. Amanhã vai ter uma auto-hipnose às 20 horas e... Sobre o que é auto-hipnose? Eliminar pensamentos negativos. Eu achei que era para autoestima, essa eu já fiz. Então amanhã, gente, é a nossa Masterclass com a auto-hipnose para eliminar pensamentos negativos. Participe às 20 horas. A Masterclass, eu quero vocês ao vivo também, tá? Então ela fica no ar, acho que 24 horas, tá? Essa de hoje, ela desce lá pro feed e você pode ver e rever quantas vezes quiser. Meninas, um beijo grande, fiquem com Deus, amanhã às 20 estou aqui de volta. Obrigada. Comente aqui embaixo quando eu descer a live qual ficha caiu e qual é a estratégia, qual é o plano de ação que você vai criar para fazer antes da hora que dá aquele apagão, tá bom? Comente aqui embaixo. Beijo, fiquem com Deus.